Olá, internautas. Queria novamente agradecer vocês por essa audiência. Estamos aqui no nosso programa Stop, Estudo em Foco Saúde, para que a gente possa discutir hoje mais um assunto de relevância para o segmento da área hospitalar. Eu, com muita honra, hoje eu estou aqui com o professor Renato Hamilton de Almeida. O Renato, ele é engenheiro, empreendedor, professor da Unicamp, né? Tem uma experiência vasta na área de engenharia hospitalar e na gestão de saúde. Queria, desde já, Renato, agradecer a sua participação nessa entrevista, porque nós temos como objetivo mostrar para aqueles que nos acompanham todas as repercussões que possam cair no foco da administração de saúde. Muito obrigado, seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Obrigado, espero poder contribuir, né, com esse trabalho de informação aí que eu também considero muito importante na área da saúde. Muito obrigado. Ô, Renato, vamos começar a explicar para os nossos colegas o que é, no caso, a engenharia clínica, para que as pessoas possam se posicionar. Nós temos intimamente ligado àqueles administradores da área de saúde, mas alguns deles, às vezes, até desconhecem mesmo que seja engenharia clínica. Você poderia fazer uma pequena exploração para nós? Claro, não, sem dúvida. Essa é uma pergunta que ela poderia ter uma resposta, inclusive, bastante ampla, né? Porque realmente existe assim, um universo de conhecimento dentro da engenharia clínica. Mas eu quero destacar aqui dois pontos. O primeiro ponto é a engenharia clínica como profissão. E aí eu gostaria até de destacar a afirmação feita pelo American College of Clinical Engineering, que é o Colégio Americano de Engenharia Clínica, que é, Dr. Edson, uma referência para quem estuda, para quem desenvolve engenharia clínica. Como os americanos são referência, inclusive nível mundial em engenharia clínica, a gente acaba adotando muita coisa que foi desenvolvida por eles. E do ponto de vista de profissão, o American College fala que a engenharia clínica é a profissão que apoia e promove o atendimento ao paciente, aplicando habilidades de engenharia e gerenciamento, a tecnologia de assistência médica. Essa afirmação que eles fazem tem um lado até um pouquinho assim, quando você fala de promove o atendimento ao paciente, né, isso pode até deixar um pouquinho o pessoal, confundir o pessoal, porque o engenheiro clínico, quem trabalha na engenharia clínica não tem contato direto com o paciente, né, ele acaba desenvolvendo um trabalho, mas ele tem um papel importante, ele contribui com esse atendimento, né? Ele promove realmente, de uma forma indireta, o atendimento ao paciente. Mas eu também quero trazer outro ponto, doutor Edson, que é a engenharia clínica como departamento, que de repente fica até mais tangível para que as pessoas possam visualizar. A engenharia clínica como um departamento dentro de um hospital, dentro de uma clínica, enfim. Ele é um departamento que o core da engenharia clínica é a manutenção dos equipamentos médicos. Alguns falam equipamentos médicos, alguns falam equipamentos biomédicos, equipamentos clínicos. Enfim, eu vou usar aqui o termo equipamentos médicos, que é o termo que o Ministério da Saúde usa, que bastante gente usa. Então, primeira coisa, ele é o responsável por essas manutenções, sejam corretivas ou preventivas de equipamentos médicos. Mas não para por aí. A engenharia clínica, como departamento, ela gerencia essas manutenções. Então, ela desenvolve trabalhos, ela desenvolve áreas de conhecimento para que se possa atuar com redução de manutenção corretiva, tá certo? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o impacto desse trabalho. A engenharia clínica, como departamento, além disso, o que ela faz? Ela oferece treinamentos técnicos que contribuem com a atualização, a manutenção desses treinamentos, porque, principalmente quando é um hospital que utiliza verba pública, ele não consegue padronizar um modelo, sabe, doutor Edson? Então, desfibrilador cardioversor, às vezes ele tem lá 5 modelos de desfibrilador cardioversor. Então, você imagina para o médico, e é um equipamento de suporte à vida que você usa em situações de parada, né? Ou seja, é difícil para o médico, ele fica, às vezes, 1 ano sem contato com aquele equipamento, com aquele modelo de equipamento, e de repente ele tem que usar. Então, essa reciclagem, esse treinamento é importante, e a engenharia clínica faz isso. Ela também gerencia riscos, esse departamento, mitigando riscos com os equipamentos. E, por último, doutor Edson, que é o que o engenheiro clínico ama de fazer, que é a avaliação tecnológica.
Esse departamento ele ajuda o médico na decisão de compra de equipamentos. É claro que a última decisão sempre é do médico. Vai comprar uma ressonância, quem vai dar a palavra final é o médico radiologista responsável pelo departamento. Mas toda a parte técnica, a parte de análise, muitas vezes financeira, comparativa, a engenharia clínica contribui. Então, a engenharia clínica ela tem várias frentes que ela pode contribuir com o hospital. Eu gostaria até de deixar a minha resposta dentro desses 2 pontos, que eu acho que fica aí dentro da proposta aí do que é a engenharia clínica. Renato, deixa eu te falar uma coisa. Há muito tempo eu estou na área de saúde. Obviamente, eu tinha cabelo naquela oportunidade. Você viu que eu não tenho nada. Então, o que acontece? A gente já sempre visualizou em todos os hospitais que eu visitei e que eu até gerenciei, é o fato de que há um processo de aquisição de equipamentos, muitas vezes advindos de uma emenda parlamentar, são equipamentos sofisticados, e muitas vezes esses equipamentos de saúde, esses hospitais, não têm profissionais habilitados para fazer essa manutenção. Muitas vezes, até quando você compra o equipamento, o próprio fabricante do equipamento, ele já anexa um contrato de prestação de serviços de manutenção. Mas, não obstante a isso, nós temos uma equipe multidisciplinar, uma variedade de pessoas que atuam dentro dos hospitais, que elas não têm esse conhecimento do avanço da tecnologia, de que apenas tirando da tomada está resolvido, ou se não joga água. Tem equipamentos que vêm com manuais estrangeiros, são boa parte dos hospitais que sequer guardam esses manuais, né? Então, ele pergunta, qual que seria a importância no segmento da prestação de serviços de saúde possuir profissionais que atuam nessa área de engenharia? Qual que seria a importância de ter isso dentro dos hospitais? Olha, doutor Edson, uma engenharia clínica bem estruturada, ela tem uma importância bastante relevante dentro do hospital. Eu gostaria de destacar aqui também alguns pontos, né? Até pelo nosso tempo, a resposta eu vou procurar trazer destaques. O primeiro destaque, doutor Edson, é a questão de custo, né? Então, redução de custo. Porque uma engenharia clínica que desenvolve um trabalho bem feito, que faz gestão dessas manutenções, principalmente das manutenções corretivas, ele vai reduzir custo. Vai reduzir custo com as manutenções próprias, vai reduzir custo com as manutenções terceirizadas. Você deu um exemplo aí, doutor Edson, importante. O hospital comprou uma ressonância. Vou dar um exemplo de uma ressonância. Aí vem a seguinte pergunta: o hospital vai fazer um contrato de garantia estendida? Vale a pena fazer um contrato de garantia estendida? Vai contratar um serviço de manutenção do fabricante com peça, sem peça, com SLA de 2 horas, de 24 horas, enfim, você tem várias configurações desse contrato. E a engenharia clínica, né, o gestor da engenharia clínica, seja um engenheiro clínico ou um tecnólogo, que inclusive, doutor Edson, quero destacar aqui, que eu já vi muitos tecnólogos fazendo um excelente trabalho dentro da engenharia clínica, sabe? Gestores de engenharia clínica com formação em tecnologia, né, tecnólogos, e desenvolvendo um trabalho dando baile aí em muitos engenheiros clínicos, tá? Eu falo porque eu estou ali formando engenheiros clínicos, mas no mercado a gente acaba... Então, fica aqui o meu respeito e a minha admiração por alguns profissionais, né? Você vê que faz toda a diferença o profissional. Mas voltando aqui à questão do custo, então, veja bem, você faz uma análise. Então, assim, Renato, o que eu faço? Eu vou analisar os preços. Então, dependendo do preço que o fabricante cobrar para uma garantia estendida, não vale a pena. Dependendo do preço que ele cobrar para um contrato com peça, não vai. E como é que você faz? Você faz uma análise financeira. Você monta fluxo de caixa, você calcula um indicador chamado VPL, valor presente líquido, até você entra numa linha de análise financeira mesmo. Mas o engenheiro, doutor Edson, ele tem condições de fazer isso. O engenheiro, ele também é um administrador, sabe? A gente estuda, quem faz engenharia, ele estuda gestão financeira. Outra coisa, as manutenções por spot, né? Imagina, sabe aquela história, doutor Edson, do cara que vai no mecânico, e seja homem ou mulher, tá? Tem gente que tem preconceito, mas não existe esse negócio, né? O conhecimento depende da pessoa. A pessoa, ela não tem conhecimento nenhum de carro. Ela chega lá na concessionária, ela vai sentar lá na salinha.
depois o mecânico fez a manutenção, será que ele não está cobrando mais caro? Será que ele trocou uma peça? Será que ele trocou a peça? Será que ele não trocou peça que não precisava? Ele falou que pôs peça original, será que ele não pôs peça usada? Ou seja, ele pode se aproveitar da falta de conhecimento do outro lado. Isso, doutor Edson, acontece muito nos hospitais. Então, quando o prestador de serviço... Até porque tem essa questão do controle dos equipamentos que vão também para a manutenção interna, né? Isso. Controle, fiscalização e conhecimento. Porque quando o prestador ele entende que tem uma engenharia clínica com pessoas que conhecem, ele vai tomar cuidado, porque ele não vai... Ele está acostumado a cobrar R$1.000 a hora técnica de serviço, que é para cobrar 200. Ele vai ter problema. Tanto é que quando você estrutura uma engenharia clínica, metade dos contratos eles mudam, até porque, imagina, o cara cobra R$1.000 a hora de uma coisa que ele poderia cobrar 200. Ele não vai conseguir baixar para isso. Você tem que mudar o fornecedor. Você tem aumento de disponibilidade dos equipamentos, porque você diminui nas manutenções corretivas, você eleva o desempenho dos equipamentos. Isso tem um papel importante para suporte à vida, diagnóstico por imagem. É uma dor de cabeça para qualquer administrador ter uma ressonância parada, uma tomografia parada, tá certo? O custo é muito alto. O custo, e assim, doutor Edson, você cancela o exame, você precisa prestar, se é uma Santa Casa que presta, né, ela tem que prestar contas, né, então, enfim, ela tem problema, ela tem equipamento, ela tem que usar. Você tem aí, doutor Edson, também uma questão a questão do treinamento que eu falei, você reduz o risco do paciente treinando principalmente residente. Residente, ele tem uma dificuldade enorme. E quantas vezes o paciente tem uma parada cardíaca e quem vai lá chocar o paciente, quem vai fazer o processo de reabilitação, de revitalização, é um residente. Então, você dando treinamentos, você reduz risco, você eleva a segurança do paciente, né? A questão de riscos e a questão do processo de tecnologia que eu já comentei, né? Então, o hospital, de repente, ele pode reduzir custo com a compra do equipamento, porque é aquela história do custo-benefício, né? O médico ele vai enxergar os exames, né? Aqueles exames que o equipamento tem que fazer. Ele vai enxergar aquilo, ele vai enxergar a necessidade dele. Mas é isso, doutor Edson. Em suma, a minha resposta aqui contribui a isso, a segurança do paciente. Renato, desculpa às vezes eu interromper, é porque a gente tem sede, né? Se a gente fosse, de fato, seria enorme a quantidade. Mas eu queria aproveitar esse ensejo e fazer uma última pergunta para você. Na sua visão, pelo fato de você já atuar nesse segmento, quais são os maiores desafios da engenharia clínica nas nossas atividades de assistência médica hoje? Os maiores desafios. Olha, doutor Edson, é claro que, né, em função de todos esses benefícios que eu comentei, você tem os desafios. Mas, assim, eu também quero destacar 2 desafios. São vários, mas acho que os 2 que eu considero os mais importantes. A questão da capacitação de mão de obra. Então, realmente, você tem uma dificuldade. Você tem hoje no Brasil poucas faculdades que oferecem, né, poucas academias que oferecem capacitação para formação, não só de engenheiros clínicos, mas para formação também de técnicos, como de manutenção de equipamentos médicos hospitalares. Você tem uma questão hoje que você tem os profissionais estão nas capitais, então isso, olhando para o Brasil, isso é um desafio para interior aí, né, dos estados. Você tem o profissional, ele não quer se mudar, né? Então vamos pegar aqui o nosso caso, São Paulo. Você tem às vezes um grupo de profissionais, até gente desempregada, doutor Edson, atuando aqui na capital, mas o cara não quer ir para sei lá, se deslocar de repente para Sorocaba. Eu estou falando de lugares próximos, né? 1 hora de distância. O cara não quer se deslocar. Então, acho que um desafio é a capacitação. Então, eu acho que tendo uma oferta maior de treinamentos, de capacitação, porque gente boa tem, o brasileiro tem uma capacidade fantástica de se desenvolver. Então, esse é um desafio. O outro desafio, que aí não tem jeito, que é o dinheiro que o hospital vai precisar gastar, porque mão de obra qualificada tem um custo, né? Não tem jeito, tá certo? Assim, doutor Edson, uma coisa que eu falo, porque eu já estive dos 2 lados, né? Já estive na cadeira do engenheiro clínico e já estive na cadeira do gestor. Para um administrador,
para o diretor-geral, é difícil para ele enxergar valor, porque a engenharia clínica, o departamento de engenharia clínica é um setor que gera custos fixos e despesas. A engenharia não traz nenhum faturamento para o hospital, né? Então, é aquela história, engenharia clínica boa, manutenção boa, é aquela que você nem lembra que existe. Normalmente o pessoal, o administrador, e não adianta você criticar, porque é assim que ele pensa, porque é assim que funciona, né? A prioridade dele é o faturamento, ele precisa, né, precisa entrar, precisa sair olhando para um hospital privado, um hospital público, né? Mesma coisa, tem que ter um equilíbrio de contas. Então, assim, do que entra com o que sai. Então, acho que aí o desafio, não só do investimento, é mostrar para o administrador a importância desse departamento. É mostrar o custo-benefício, o retorno que ele vai ter com esse investimento. Aquela pergunta que a gente faz, né? A pergunta que não quer calar. Quanto a engenharia clínica custou no final do ano? E quanto que ela contribuiu para que o hospital não gastasse mais do que deveria? Porque, às vezes, o administrador fala, poxa, mas esse setor está me custando o mesmo que a farmácia, sei lá, de mão de obra. Mas quanto que esse departamento não trouxe não impactou, né, em relação a custos? Era para gastar 1 milhão com manutenção e gastou, sei lá, 700 mil, já foram 300 mil reais. Então, por isso que é importante o controle, né? É importante essa comunicação entre o administrador e o gestor da engenharia clínica, né? Para cobrar mesmo, porque o gestor, quem cuida desse departamento, tem responsabilidade com custos, né? Você tem custo com mão de obra, custo com peça, custo com contratos, custo com ferramentas, né? Você tem que fazer um bom planejamento para que a mesma mão de obra que faz a manutenção realize alguns treinamentos. Então, você tem aí... eu gostaria de destacar esses 2 desafios, sabe? A qualificação, ou seja, ofertando mais treinamento, e a questão de mostrar para o administrador a importância disso. Renato, queria agradecer imensamente a sua colaboração, agradecer muito as suas palavras, os seus conceitos. Acho que a gente poderia até durar mais tempo na entrevista, mas a gente tem um tempo aqui pequeno. Mas, independentemente disso, eu queria que você deixasse aí os dados da sua empresa, os seus contatos, para que alguém que possa ter interesse, eles possam entrar em contato com você. Você poderia passar para nós, por favor? Posso. Olha, o site da empresa é o www.ainovation.com.br. Eu vou soletrar o Innovation, AINNOVATION, que seria o A mais Innovation, Ainovation. Então, www.ainovation.com.br. E o meu e-mail, doutor Edson, é renato@ainovation.com.br. Você pode entrar em contato com a empresa pelo site, você pode me mandar um e-mail também no renato@ainovation.com.br e você se conecta comigo. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe muito por agradecer e esperamos ter outras oportunidades para que a gente possa conversar novamente. Queria agradecer aos internautas por estar prestigiando novamente o nosso canal. Queria muito que os senhores fizessem a inscrição para acompanhar outras matérias e não deixe de acompanhar também o nosso site lá, www.estudoemfoquesaude.com.br. Renato, um grande abraço. Muito obrigado. Doutor Edson, obrigado. Um abraço. Fico à disposição.